da palavra, devido à questão das adversidades, inclusive dos impedimentos, né, do culto presencial que nós atravessamos, nós iniciamos, através do meu Facebook, o programa Momento com Deus, que funciona sempre de segunda, terça, agora então quinta e sexta, sempre de 9h30 às 10 horas, com uma palavra, a palavra do Senhor para o nosso coração. Toda quinta-feira nós temos um trabalho diferenciado, que é uma conversa com algum missionário. E amanhã, como é quinta-feira, às 9h30, nós teremos uma conversa, um bate-papo muito edificante com Carliston. Ele é gerente, ou melhor, diretor da AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Com certeza será também, como os demais foram, um momento muito edificante e desafiador para a nossa vida. Então, você que está presente aqui, que esteja participando conosco. Se você não pode, às 9h30, vai ficar gravado lá no meu Facebook. Então, quando você puder, você pode assistir o vídeo com a entrevista com o nosso irmão. E você que está em casa também, você que está aí do outro lado, também é convidado. Amanhã, às 9h30 da manhã, também, se você não puder, pode assistir depois no meu Facebook, tá bom? Muito bem, queridos irmãos, hoje eu quero ler a palavra do Senhor e convidar a todos aqui que abram no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Lucas 16, 1 a 13. Aqui é a parábola do administrador infiel, mas eu quero falar sobre o tema investindo corretamente para a eternidade. Esse é o nosso tema. Assim está escrito: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, presta atenção, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador, versículo 3, consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra, ou seja, fisicamente, não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Aí ele, depois de ter pensado bastante, ele disse: eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como já foi orado, que o Senhor nos abençoe, nos edifique, que o Senhor nos ilumine e nos faça compreender, não apenas compreender a sua palavra, mas mexa no nosso coração, porque esta é a finalidade da exposição da palavra. Eu quero convidar a todos aqui e também a você que está em casa, com certeza você, líder da sua família, já reuniu aí a sua família para participar conosco, que está cultuando aí, para que você também abra e mantenha a sua Bíblia aberta, e todos nós aqui, voltemos um pouquinho no capítulo 15, e nós vamos ver aqui que o capítulo 15, o Senhor Jesus, ele se dirige mais diretamente aos fariseus e os escribas. Capítulo 15, versículo 1, vai dizer: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs. Claro que também os pecadores, os publicanos, também ouviram esses ensinamentos do capítulo 15, mas eles foram direcionados e mais direcionados aos fariseus e escribas, tratando do relacionamento pessoal, no caso com pessoas. Quando chegamos no capítulo 16, a história muda, porque se você observar o capítulo 16, versículo 1, você encontra: disse Jesus também aos discípulos. E com certeza, creio eu, que aqui não se refere apenas aos 12 discípulos, mas aos discípulos que sempre seguiam Jesus. E ele conta então uma parábola. É bom a gente sempre lembrar que a parábola é algo muito simples para mostrar e para ensinar uma verdade que é talvez assim mais complicada de se entender e que é de uma grandeza extraordinária. Então a gente precisa entender o sentido, o princípio da parábola. E como nós lemos, a parábola narra algo bastante interessante e confuso para a gente ler o texto como nós lemos, simplesmente sem meditar e buscar então a interpretação à luz da própria palavra e também pela iluminação do Espírito Santo. Aquele homem então, possivelmente um fazendeiro, ele arrenda a sua terra, tem aquele administrador, aquele que toma conta, um gerente da sua fazenda, e aquele gerente é denunciado, dizendo que ele está consumindo, ele está distorcendo, ele está diminuindo, ele está roubando, ele está administrando mal aquilo que lhe foi proposto. Então aquele patrão chama esse administrador e confronta-o. Em momento algum você vê na parábola o confrontado, o administrador, negando o que estava acontecendo. Então ele já toma como que algo certo, porque o versículo 2, eu chamei a atenção na hora da leitura, no final do versículo 2 diz assim: porque já não podes mais continuar. Ou seja, está demitido. Você está demitido. Você já não é mais o meu administrador. E no versículo 3 vai dizer que ele começa a pensar sobre a situação dele. E ele diz, possivelmente, quem sabe até por uma questão física, talvez não aguentar, não ter o treino para trabalhar fisicamente, ele diz: trabalhar no campo eu não posso, ou como se eu não aguentasse, é muito difícil para mim. Se eu sair mendigando, também tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. E é aí que entra um plano brilhante. Ele chama alguém. A intenção dele é fazer com que essas pessoas que ele está agora chamando, que elas venham e se submetam e se quedem ao seu hipócrita, benéfico coração. Em dizer assim: olha só como é que eu sou bonzinho. Você deve quanto ao meu senhor? Você deve quanto ao meu patrão? Eu devo 100. Então vai, toma aí, rasga essa aqui e escreve rapidamente antes que ele chegue aqui, só 50. Opa, amanhã, quando eu chegar perto dele precisando,
ele vai falar assim, poxa vida, não posso negar a esse homem. Por quê? Ele me ajudou, ele tinha uma dívida de 100, ele mandou escrever só 50. Foi assim também com aquele que tinha trigo, 100 couros de trigo, escreve só 80. Na verdade, Jesus contou essa parábola com apenas 2 pessoas para simbolizar que possivelmente aquele moço teria feito isso com um grupo maior, para que no momento que ele então prestasse conta, entregasse os livros e saísse agora sem ter mais recursos, ele pudesse agora recorrer a esses com quem a quem ele ajudou para receber agora como se fosse de volta o benefício que ele tinha feito. É isso que aconteceu. Quando nós chegamos no versículo 8, diz assim, Jesus contando a parábola, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Aqui as pessoas às vezes têm alguns equívocos. Algumas pessoas pensam que quem elogiou foi o Senhor Jesus, mas não, o Senhor aqui é o patrão. Quem elogiou foi o patrão. E o patrão não elogiou o ato infiel daquele moço, mas elogiou a astúcia dele. Você já percebeu como nós fazemos muitas vezes, e às vezes até vemos isso numa própria reportagem, às vezes acontece assim um assalto a banco e falamos, rapaz, aquele povo é inteligente, que perfeição para roubar um banco. A gente não está elogiando o roubo do banco, mas a estratégia, como cavaram o túnel, como fizeram tal, e como entraram e saíram. Então, a astúcia, a maneira inteligente, embora seja usada para o mal. O que está sendo elogiado aqui é a inteligência, embora tenha sido usado com infidelidade, mas o senhor daquele moço dizendo assim, esse rapaz, ele realmente é infiel, mas ele é inteligente. Esse é o elogio. E Jesus agora chama a atenção, na parte 2ª do versículo 8, para uma coisa muito importante. E é aqui que começa a interpretação da própria parábola. Ele diz assim, depois que ele disse, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele está dizendo assim, está faltando alguma coisa nos meus discípulos, de ação, de vida. E é agora que ele começa então a explicar esta parábola que eu quero chamar para que você, com muito temor e tremor, retorne então à sua Bíblia. Preste atenção no versículo 9. No versículo 9, você tem uma recomendação de Jesus. E ele diz, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua. Palavra um pouco dura, estranha. Eu prefiro uma tradução, das riquezas deste mundo ímpio, que também é a mesma coisa. É o mesmo sentido. A questão não é que a pessoa vai agir iniquamente ou vai para a aquisição de um dinheiro que é iníquo, de origem duvidosa, mas é algo que é gerado aqui no mundo. Eu vou explicar então para você mais claramente. É como você vai, por exemplo, alguém que mexe com algo que é ilegal, ele recebe ilegalmente o seu dinheiro, vai então ao supermercado e lá ele paga o que ele comprou. Você é funcionário do supermercado e você recebe do supermercado. E quando você recebe do supermercado, você recebe justamente aquilo que também aquele que ganhou ilicitamente paga. Então a questão é isso. A questão é o que você recebe neste mundo cheio de pecado. Não significa que a pessoa vai lá tornar amigo das riquezas iníquas, mas é aquela riqueza aqui da terra, coisas da terra, deste mundo ímpio. Recomendo, das riquezas de origem, então, deste mundo ímpio. Então essa é a questão. Fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculos eternos. O que significa isso? Primeiro,
não significa que o Senhor Jesus está orientando os seus fiéis, os seus discípulos, a agirem de forma iníqua ou injusta. Também não significa que ele está aqui ensinando a comprar a salvação com o seu dinheiro. O que Jesus está alertando aqui, contou essa parábola, e ele está agora relacionando, é que nós precisamos ter também sabedoria para lidar com aquilo que nós recebemos do dia a dia, a maneira que nós administramos aquilo que nós recebemos. Gente, você acha que você ganha tanto que você ganha por mês é só para você comer, beber e gastar à vontade? Não. Tem algo muito mais que isto. Nós precisamos investir em algo superior. Nós precisamos investir em algo que diz respeito à vida eterna. Nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor. Então, use o seu dinheiro para que você possa contribuir de tal maneira que lá fora pessoas ouçam o Evangelho do Senhor. Ou receba o seu dinheiro, faça o que você tem que fazer, sim, também pode usufruir dele, deve usufruir, mas use aquilo que você recebeu para ser aplicado no reino de Deus. Às vezes você precisará comprar uma Bíblia e doar para uma pessoa. Ou você precisará e comprará bons livros para ajudá-lo na interpretação e na edificação pessoal, para que você possa edificar outras pessoas. Talvez você compre ou pague para estar num congresso onde você vai ser edificado e desafiado para a obra missionária. Então use e invista, gaste mais tempo e dinheiro naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Invista em pessoas. Vamos pensar aqui, eu não posso ir ao congresso tal, que é muito bom, que será muito edificante, mas tem alguém do meu lado que gostaria de ir e essa pessoa não tem como pagar. Então por que eu não pego e ajudo-o a ir até lá? É este o contexto. E aí ele diz assim, quando as riquezas deste mundo ímpio acabarem, essas pessoas vos recebam no céu. Ou seja, você terá a bênção de ter ajudado, contribuído, investido no reino, para que essas pessoas lá no céu, como se elas recebessem você depois. É claro que essa é uma linguagem figurada. Mas você usar tudo aquilo que você tem para a glória de Deus. E a minha triste observação, e eu não estou falando nem dos irmãos aqui, nem dos irmãos aí, eu estou falando de maneira pessoal, nós investimos muito mais em coisas para aqui e para agora. Já perceberam? Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Quantos pares de sapato você tem? Quantas calças, no caso das mulheres, aí a roupa feminina, quantas peças de cada uma você tem? E às vezes a gente passa tanto tempo sem usar uma peça. Não seria desnecessário comprar tantas peças de roupa? Lembro-me de pessoas aí que anunciam lá que tem 500 pares de sapato, 1000 pares de sapato. Já imaginou? Se usasse um por dia, ainda assim demoraria anos para calçar, para voltar no primeiro. Qual a necessidade disto? Qual a necessidade de um investimento alto em coisas pessoais que vão ficando por aqui? Por que não usar sim para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, mas principalmente tudo isso que eu vou usar é para a glória de Deus? O que ele está chamando a atenção aqui é justamente isso. Os filhos do mundo pensam nas coisas que o mundo oferece, que são os benefícios depois. Os filhos de Deus, ao invés de pensar no reino de Deus, pensam muitas vezes no reino terrestre. Aqui, agora.
Então, o grande princípio aqui é justamente este. Aprenda, embora a motivação do ímpio seja o benefício pessoal, a nossa motivação é saber que nós contribuiremos para que outras almas também serão salvas. E quando chegarmos no céu, nós veremos lá aquele nosso irmão lá da Mongólia que nós tão simbolicamente contribuímos. Aquele nosso irmão cigano que nós também somos parceiros. Aquele outro lá que você ajudou e deu uma Bíblia para ele se converteu e você disse, olha, que dinheiro bem aplicado. Então a questão não é o que eu vou ganhar com isso, mas é a alegria de ver o reino de Deus estabelecido. Então a questão aqui é, eu vos recomendo, use o dinheiro, a riqueza, tudo aquilo que você recebe neste mundo perverso, neste mundo ímpio, busque, angarie o máximo que você puder, mas use isso para a glória de Deus. A minha pergunta é, faça uma análise quando você chegar em casa, quanto a renda familiar, você ganha por mês, e quanto você investe em coisas espirituais ou em coisas materiais. Possivelmente, não sei vocês, mas possivelmente nós teremos aí uma decepção, uma frustração muito grande. Porque nós veremos que nós gastamos muito mais com as coisas daqui do que com as coisas de lá. Então, a primeira parte é justamente essa recomendação para que saibamos, usemos também a inteligência. E qual que é a inteligência? Nós não somos daqui e nem vivemos para aqui. Então, o que nós ganhamos aqui é para ser investido no reino de Deus. Investido no reino de Deus, outras pessoas serão beneficiadas, alcançadas, convertidas pelo Espírito Santo, e elas estarão no céu juntamente conosco. Esse é o princípio da parábola, o primeiro princípio. A segunda parte da interpretação, ele está justamente condenando a infidelidade. É uma correção que vai do 10 ao 13, e aqui eu tenho algumas coisas para serem identificadas. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, ele anula qualquer possibilidade de você pensar que ele está incentivando você a fazer algo errado para adquirir alguma coisa. Versículo 10. O pouco determina o muito. Então não é aquela questão assim, já ouviu isso? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprar um carro para o missionário, eu ia dar dinheiro, não sei para quem, para missões, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Aquele pobre que está lá, eu ia ajudá-lo, mas você tem dinheiro suficiente para ajudar naquela refeição, a pessoa precisa, você não dá. Tem uma brincadeira do pessoal aí, antigamente falava, né? O diálogo das notas, das cédulas, né? Aí perguntava a de 100, onde você está sumida? Estou nos bancos, estou na alta. Aí vai baixando 50. A de 2, estou no gasofilaço das igrejas, das ofertas da igreja, missionárias, né? Então a gente vai sempre com o finalzinho, o que está sobrando, só para dizer, não, eu dei. Mas se eu não tenho visão, quando ganho pouco, também não terei visão quando ganho muito. Algumas pessoas falam assim, eu não posso ajudar porque o que eu ganho é muito pouco. Pode saber que ela nunca ajudará ninguém, ainda que ganhe muito. Então a questão é que se você não é fiel, um bom administrador do reino, quando você ganha pouco, você nunca será quando você ganha muito. É isso que ele está falando. O pouco determina o muito. Versículo 11, infiéis no inferior, não pode receber o superior. Preste atenção. Olha só o que ele vai dizer. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas da origem deste mundo, aqui ele fala injusta, e seria então riqueza deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ele está falando
falando o seguinte: como Deus vai lhe dar bênçãos espirituais, dons espirituais, abrir e levantar você para ser uma bênção, se você, nas coisas que são inferiores, você segura, você não administra para a glória de Deus. Você compra de tudo para você, mas você não compra um material para você estudar, você não compra e não investe nisso ou naquilo outro, e você gasta sempre com coisas ruins, não com coisas boas. Então, se eu pego o meu salário, se eu pego aquilo que eu tenho e administro para mim mesmo, é esta a questão. Como que o Senhor vai me dar então o que é superior? Se o dom ele é para servir, se eu não sirvo com algo inferior, versículo 11, se não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem inferior deste mundo ímpio, se você é egoísta, se você pega o seu dinheiro e guarda o seu dinheiro e gasta só com você, como que você pode ser abençoado com uma coisa muito superior para abençoar outras vidas? Versículo 12, ele vai dizer: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, aquilo que nós administramos aqui não é nosso. Eu fico olhando, pessoas que às vezes batem no peito e se acham muito, até o momento que ele chega na empresa, ele tem um cargo elevado, salário elevado, e ele tem muita coisa, e quando ele chega lá no final, ele fala assim, chega lá, o cara fala: a partir de hoje, você tem 30 dias para trabalhar, você está demitido. E aí ele fica, desculpa a expressão, de pé e mão quebrados. O que ele vai fazer agora? Como é que vai achar outro emprego no nível, ou do nível que ele tinha? Ou mesmo um empresário que diante da crise vai perdendo tudo, não consegue mais abrir. Ficamos sabendo agora, se eu não estou equivocado, 60 hotéis aqui no estado não abrirão mais as portas por causa da crise. Talvez algum tempo atrás, antes da crise, alguém poderia estar dizendo: olha que bênção, o meu hotel está muito bom, está rendendo. A gente não sabe o amanhã, e ele está dizendo justamente essa questão: se eu recebo algo de lá que não é meu, então o que você tem não é seu salário, o que você tem é de Deus, é Deus que lhe dá. Então, se eu não administro bem aquilo que não é meu, quem vos dará o que verdadeiramente é meu? Que sai daqui. Eu não serei, então, abençoado, eu não serei no sentido abençoado, no sentido de eu não estou falando nada de material, tá, irmãos? Eu preciso esclarecer isso, tanto para vocês como para você que está do outro lado. Eu não estou falando de enriquecimento financeiro, eu estou dizendo de abençoado no sentido de transmitir vida, no sentido de ser um proclamador, no sentido de ser um abençoador de vidas, de receber porções dobradas do Espírito Santo para ser um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Se eu sou medíocre com as coisas que eu recebo de outros, como então Deus vai me dar enchimento do Espírito? Como? Ele não vai me abençoar desta forma. E aí então ele chega no versículo 12: sem confiança para lidar com o que é dos outros, não podemos receber o que é nosso. Impossível amar ao mesmo tempo as coisas espirituais e as coisas materiais. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí ele fecha então dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. Está vendo só? Essa parábola fala justamente disso. Servir a Deus ou as riquezas. É como você vai viver. Eu não estou falando que você tem que pegar seu dinheiro e dar tudo para a igreja. Não, de forma alguma, não estou dizendo isso não. Tem que pegar seu dinheiro e dar tudo para todo mundo. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que aquilo que você ganha tem que ser administrado à luz da palavra de Deus, pelo direcionamento do Espírito Santo e para o reino e glória de Deus. É isso que a parábola está ensinando.
Então, investindo corretamente para a eternidade. Talvez nós temos aqui muitas dificuldades. Estava até conversando com um amigo esses dias sobre aqueles homens que fizeram a diferença. Aqueles homens que fizeram a diferença. E ele dizia o seguinte: por que nós não podemos ser, por exemplo, como um Leonardo Revenue? Como nós não podemos ser, por exemplo, como um Dr. Martin Lloyd Jones? Como nós não podemos ser como George Whitefield? Agora pense um pouquinho, alguém que não é famoso, talvez tenha sido membro dessa igreja, mas que tinha muita intimidade com Deus, e fala assim: por que não podemos ser como aquela irmã, como aquele irmão? Podemos. Eu não estou falando de ter a mesma habilidade de oratória, de habilidade para a interpretação da hermenêutica. Eu estou falando de intimidade com Deus, de vida santa, de sede de Deus, de alegria no Senhor. Eu estou falando de uma vida santificada no Senhor, de uma vida de alguém que é capaz de administrar para a glória de Deus. Eu fecho esse sermão relatando o testemunho de uma senhora chamada, a gente conhecia ela, o nome dela era Nair, mas a gente conhecia ela como Vó Lica. Ela era sogra da minha irmã. E ela ganhava naquele período que era meio salário mínimo a aposentadoria. Ela administrava aquele meio salário mínimo para a glória de Deus. Ela tinha prazer em investir no reino de Deus. A gente chegava lá, eu lembro-me, a gente passava assim, falava assim, às vezes na casa, ela estava na casa, morava, meu pai fez um barraquinho para ela, o filho dela morava próximo também, que ele é meu cunhado, e aí então ela estava lá assim conversando, a gente passava e falava assim: eu estou com uma fome. Aí dava um bocadinho, ela saía, sem a gente ver, daí a pouquinho você sentia o cheiro do óleo, e o biscoito de polvilho já estava pronto daqui a pouquinho. Aí ela chamava a gente para comer. Ela vivia com meio salário mínimo, pagava os remédios dela, pagava todas as suas despesas e investia no reino de Deus e das pessoas. Como? Como? Deus. Deus. Sabe, irmãos, o que eu estou falando para você não é a questão do que você vai entregar, não é o seu dinheiro, não é o que você vai fazer. É aqui, ó. É o coração. É o coração no reino. É isso que Deus quer. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Nós estamos aqui para que o reino de Deus seja proclamado, anunciado. E aí Deus fala assim: eu vou te dar então X. E aí você pega e come tudo em pizza. Deus fala: não vou lhe dar mais X, senão você vai engordar, vai aumentar colesterol. Mas não é para isso que eu lhe dei, né? E além de não ter dado para isso, você vai passar mal. Então vou tirar um pouquinho para que você não coma tanto. Mas aí você pega e diz: não, eu quero investir no reino de Deus, tem alguém próximo de mim, e eu pego do que eu tenho e sirvo a ele. Ou o reino de Deus, eu vou lá e estou investindo no reino de Deus na obra, principalmente na obra missionária. Aí o Senhor faz eu passar por muito mais coisas com muito menos. Deus vai fazendo. Esta é a teologia da prosperidade. Não é você enriquecer, mas é você usar para a glória de Deus aquilo que você tem, e Deus lhe sustentar em tudo. Assim como aquele homem mau, ímpio, usou sabiamente a sua inteligência para ter direitos na frente, e ainda que o objetivo tenha sido condenado, mas a estratégia elogiada, essa estratégia deve ser usada também por nós, porque nós olhamos para o céu, para o reino de Deus. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos. Volto a dizer, eu não estou pedindo que você venha e jogue o seu salário todo no gasofilácio, porque se você fizer isso, mês que vem o seu salário dobre. Não estou falando isso de forma alguma. Você tem compromisso com a sua família antes de tudo. Você tem compromisso com as suas contas antes de tudo. Agora, não faça conta também que não seja necessária, né? Ou desnecessária, tá? Mas faça o seguinte: use aquilo que você tem para a glória de Deus, invista no reino de Deus.
Porque se você não é fiel naquilo que você recebe para administrar, você também deixa de receber algumas outras bênçãos que você poderia ter no contexto pessoal, de dom, de vida, para abençoar outras pessoas. Tá bom? Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. A parábola diz respeito a isso. Não dá para você amar e guardar o dinheiro para você e ao mesmo tempo amar a Deus. São incoerentes entre si. São incoerentes entre si. Ou você ama a Deus, ou você ama a sua riqueza. Esta é a parábola do administrador infiel contada por Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos mova o coração para o investimento da obra dele, para o investimento daquilo que é do Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui presentes, membros da igreja que estão aí em casa também. Outros eu não conheço, então não posso falar sobre, mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja que sempre tem uma resposta muito positiva a tudo aquilo que nós chamamos para a obra, seja ação social ou investimento na questão missionária. Louvo a Deus por isso, mas peço a Deus que nos corrija mais ainda e nos dê mais sabedoria para administrarmos tudo para a glória excelsa do nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos encerrar. Amantíssimo Deus, pedimos-te que nos perdoe quando gastamos naquilo que não devíamos gastar. Perdoe-nos, ó Pai, quando deixamos de fazer o que devíamos fazer, quando omitimos, quando preferimos, ó Deus, pagar outra coisa desnecessária a fazer com que, ó Pai, juntamente com outros, um missionário possa chegar a certo lugar onde ainda não foi pregado o Teu Evangelho, para ali, ó Pai, anunciar o Teu Evangelho. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós vemos do nosso lado alguém que está passando fome e guardamos, ó Deus, todo o nosso mantimento na nossa despensa, talvez até sobrando de um mês para o outro. Perdoa-nos, ó Deus, quando temos facilidade de investir em tecnologias para a nossa diversão e usamos tão pouco a tecnologia para a nossa edificação. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de investir na evangelização, seja dentro da nossa casa, seja com os nossos vizinhos, seja, ó Deus, em volta da igreja, seja no nosso município, estado, nossa nação ou fora da nação. Nós não queremos, ó Pai, ser reprovados por Ti. Então, Senhor Deus, trate nosso coração e nos faças realmente servos fiéis ao Senhor, compromissado com o Teu reino, que entenda, ó Deus, que aquilo que temos recebido é para ser investido no reino do Senhor. Dirige os nossos passos, ajuda-nos sempre. Ajude esse coração que está triste, angustiado, este coração que está enfermo e que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Este que ainda não se converteu, que o Senhor converta o seu coração. Este que está frio, que seja aquecido. Este que está aquecido, que seja ainda mais aquecido. Que o nosso coração seja todo deleitoso em Ti. E que o reino do Senhor seja primordial em toda a nossa administração. Para que tenhamos a alegria de chegar no último dia e contemplar lá pessoas que foram salvas com o pouco que nós investimos, porque o Teu Evangelho chegou àqueles corações. Ajuda-nos, ó Pai, e nos abençoe. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amor de Deus Pai, o Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, a comunhão do Espírito Santo, o Vivificador,
sejam conosco reunidos nesta noite, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.